Olá pessoal, professor Gustavo aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre informação e como se manter bem informado. Em primeiro lugar, quando a gente fala de informação, a gente não vai ter uma pessoa que ela tem um diploma de bem informado. A gente tem sempre novas informações sendo produzidas, sendo avaliadas, sendo revisitadas, sendo rediscutidas. Então é um processo constante, é uma busca. Então a gente fala de pessoas que buscam informação e buscam se manter bem informadas. Ao longo da minha carreira, tanto no trabalho quanto na pesquisa, eu sempre tive que buscar muita informação. Agora, para poder falar de uma forma um pouco mais geral e abrangente, eu contei com a ajuda de uma grande amiga, a Roberta, que ela é de jornalismo e a gente discutiu um pouco sobre fontes. Uma conclusão que nós chegamos juntos foi de que se manter bem informado é como se manter bem nutrido. A nossa informação ela é como se fosse a nossa dieta. Então, primeira coisa, leva tempo para surtir efeitos. A gente não se torna bem nutrido nem bem informado da noite para o dia. Também requer uma constância e requer também dedicação. Outra coisa que se assemelha a uma dieta é que ninguém vive de nugget e miojo sem ter efeitos negativos. Então, assim como numa dieta, a gente precisa diversificar as nossas fontes. Então, é bom a gente buscar ver, eventualmente, posicionamentos diferentes dos nossos. E não ficar sempre buscando aquilo que vai só massagear as nossas convicções. E também buscar novas profundidades. Conforme algum assunto ele for nos causando maior dificuldade ou ele for nos causando maior interesse, nós procurarmos eventualmente uma entrevista com um especialista, a gente buscar um artigo, um documentário, livros até, materiais de maior profundidade. Então, em primeiro lugar, fica essa afirmação de que a nossa informação ela funciona como uma dieta, então requer disciplina, requer constância, requer tempo, requer paciência e requer diversidade de fontes, seja de profundidade, seja de posicionamentos. Uma coisa interessante que tem sido muito discutido hoje em dia é a questão das fake news, né? Das notícias falsas e das notícias baseadas aí em discurso de ódio e por aí vai. Isso é um assunto muito profundo, tem muita gente debatendo, mas a questão, em primeiro lugar, é que uma coisa é uma informação ela ser marcadamente falsa. Trazer algo que não... Falar que algo que aconteceu não aconteceu ou falar que algo que não aconteceu, aconteceu. Para isso, existem as agências de checagem de fatos. Então, eu deixo sempre indicada aos fatos e a agência Lupa. Estão nas redes sociais, já falei sobre elas no Instagram. Já me segue no Instagram? Vou deixar aqui também linkado. Já falei sobre elas em alguns outros materiais. E outra vai ser uma tendência excessiva ou um discurso de ódio. A questão, eu lembro muito de uma propaganda da Folha que diz que você pode construir uma mentira através de verdade. Então, a partir do momento que você seleciona usar a verdade só parcial e vai juntando aquela colcha de retalhos, você consegue referendar, você consegue aí confirmar qualquer posicionamento e qualquer opinião, né? A questão é se aquilo foi feito de boa fé, se aquilo foi feito de uma forma mais honesta. Então, isso também vai entrar um pouco nesse rol do que a gente chama de fake news, se isso está reforçando o ódio a algum grupo ou algum tipo de opressão. Então a questão é mais profunda, né? O que é a verdade, o que é o ódio? Isso vai ter a ver com as nossas convicções. Então, para isso, nós precisamos construir convicções. E a gente constrói convicções, seja nas experiências do dia a dia, seja no que a gente lê, seja como a gente se informa. Então, a gente volta ali à importância daquela nossa dieta. Como eu estou cuidando e construindo as minhas convicções? Que materiais eu estou utilizando? E aí a gente volta à questão, né, das fontes. A Roberta ela falou uma frase que ficou muito marcada para mim, que é: a notícia ela é um instrumento do seu veículo. Nós precisamos dos veículos de notícias, dos veículos de informação. Mas as notícias são instrumentos que eles utilizam para reforçar os seus interesses. Então a gente vai notando ao longo da história que cada instrumento ele é comprometido com algum grupo ou com alguns grupos. E nem sempre esses grupos têm os mesmos interesses que a gente tem. Então enxergar qual é o comprometimento daquele grupo, qual é o comprometimento daquele veículo de notícia é muito importante. E aí entra mais uma vez a questão da gente
diversificar essas fontes. Então a gente tem aí os grandes conglomerados de notícia, de informação. Aí a gente tem a Globo, CNN, BBC, Estadão, Folha, por aí vai. Que geralmente vão ter uma tendência de direita, ainda que liberal. A questão é que eles têm um aspecto positivo, por mais que você não concorde com os posicionamentos ou com os grupos e ideias que são defendidos. A questão é que tem muito investimento ali. Então você consegue um volume de informações feitos com um trabalho bastante minucioso, com um trabalho que envolve muitos profissionais de qualidade. Então, a questão é que a gente não pode se restringir a esses conglomerados. Existem, né, com aí um aporte financeiro menor, as chamadas mídias alternativas, né, mídia ninja, por aí vai, e as mídias locais. A Roberta ela me deu o exemplo do Papo Reto, que é do pessoal do Alemão, e do Fala Roça, do pessoal da Rocinha. Ok? Então, as mídias independentes e locais elas também têm um papel muito importante. Estar em dia com as redes sociais é já uma experiência um pouco mais selvagem, porque a gente encontra de um tudo. Então, você sim, usar em ferramentas como o Twitter, o YouTube, o WhatsApp para se informar é válido para você diversificar um pouco, né? Para você ir além desses grandes conglomerados ou dessa mídia mais mainstream, né? E também ir além das mídias independentes, que também vão defender determinados interesses. A questão é que, ao escolher quem eu sigo no Twitter, no WhatsApp, no YouTube, para me informar, eu preciso saber primeiro qual é a influência dessa pessoa. Então, por mais que eu discorde, você seguir políticos de grande influência ou formadores de opinião é importante para você entender como a população está se informando, né? E também pela influência que essas pessoas têm na nossa vida. E também as credenciais. É bom sempre a gente desconfiar daqueles grandes gurus que falam de todos os assuntos. Que autoridade essa pessoa tem para falar sobre isso? E aí eu não estou falando só de autoridade acadêmica, da pessoa ter já lido, escrito e pesquisado muito sobre o tema, mas também de vivência. Então, a gente examinar essas credenciais e escolher, né? Eu acho que informação tem muito a ver com a curadoria. Você fazer uma curadoria, você fazer uma escolha, uma seleção daquilo que vai te trazer informação. Isso é extremamente importante. Então, fuja daquilo que é muito generalista e procure especialistas em determinados assuntos. Essas pessoas estão também nas redes sociais. Bom, e para se aprofundar naqueles temas que te causam maior inquietação, maior dificuldade, você pode pedir indicações para pessoas que você conhece. Eu estou sempre aí falando com meus amigos de história, de ciências sociais, de geologia, de meteorologia, né, pedindo aí indicações para uma série de assuntos que eu gostaria de me aprofundar e falando assim, olha, eu preciso de uma linguagem assim, eu preciso de um material que eu possa consumir em X tempo, eu preciso de um material aí que não vá contra posicionamentos A, B e C, e por aí vai. E com o tempo, né, a gente pode ir se informando, pesquisando, até mesmo nas notícias é legal a gente ver quais especialistas estão sendo entrevistados. Muitas vezes a gente tem professores universitários, pesquisadores, ou pessoas que são muito envolvidas com movimentos sociais e lideranças locais. Então é bom estar em dia também com essa galera. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais assistindo documentários sobre aqueles temas, por exemplo, questão Israel-Palestina, mudanças climáticas, que são assuntos extremamente polêmicos, né? Ler artigos científicos, e aí a gente também pode ver o posicionamento do pesquisador que fez aquele artigo científico, e aí você vai no Google Acadêmico, só coloca lá que você vai encontrar bastante coisa, aí já é um primeiro passo para você construir o seu acervo, né? Ir a fontes oficiais, mesmo que você as conteste eventualmente. Então, no site dos ministérios, a gente tem na Justiça, né, nos portais da Justiça, muito material acadêmico e também muito material de linguagem muito acessível sendo produzido. E a gente também vai encontrar como Fiocruz, ONU, OMS, por mais que a gente discorde de alguns posicionamentos dessas organizações ou não. Então, essa é a minha dica e eu espero que isso sirva para a gente variar nossas fontes e construir uma boa informação de acordo com aquilo que a gente defende e acredita. Bons estudos!